encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Meus amados, boa noite. Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos. Amém? As crianças então vão acompanhar a professora Jéssica. Os adultos irão ficar comigo. A você que vai nos acompanhar também pela internet, nós gostaríamos de cumprimentá-lo também. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana do Progresso. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Josué capítulo 5. Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5, versículos de 1 a 12. A palavra do bom Deus vai nos dizer assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não haviam de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebravam a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais, todos comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, e mais uma vez nós queremos suplicar a Ti que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que compreendamos as verdades do Senhor. Deus, que essas verdades encontrem moradas, ou encontrem morada em nossos corações, Deus. Que nós saímos daqui diferentes, que nós saímos daqui transformados e fortalecidos pela palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito atuando em nossas
pensamentos sejam confrontados pela verdade do Senhor e que estes sejam provados, Deus. Porque se forem pensamentos que não promovem a glória do Senhor, não refletem a santidade do Teu Espírito habitando em nós, então, Deus, esses pensamentos não vêm do Senhor e não vão poder gerar ações boas, ações coerentes com a palavra do Senhor. Portanto, Senhor, nos confronte, Deus, e nos transforme, e nos modifique para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, eu quero iniciar esse sermão pensando nesses versículos que se encontram em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Eles estão aí no PowerPoint. E diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A pergunta é: aonde se encontra a sua fé? Aonde se encontra a sua fé? Você se lembra do dia que você foi batizado? Talvez ele mais vai se lembrar aqui rapidamente a Paloma, né, Paloma? Você se lembra disso? Como é que foi? Foi bom? Foi diferente para você? Foi um dia especial para a sua vida? Outra pergunta: você sabe o significado do seu batismo? Você sabe o significado de participar da Santa Ceia do Senhor? Para que serve andar com Cristo? Eu quero que todas essas perguntas norteiem o seu pensamento nessa noite. Você vem crescendo na fé. Sua fé tem sido algo que proporciona crescimento para você? Ou parece que tem se tornado algo inútil, ou você não coloca em prática e não vive ela? Você pertence à igreja de Jesus Cristo? O seu batismo, sua participação na Santa Ceia te dá essa segurança de que eu pertenço à igreja de Jesus Cristo? Pensemos em nossa passagem nesta noite e tentemos responder essas perguntas. Vamos tentar extrair desse texto as respostas para essas perguntas que eu lhes fiz. Bom, Josué é um livro que relata para nós a entrada do povo de Israel na terra prometida, né? Em Jericó aqui, mas propriamente dito, assumindo toda a terra prometida. Se você pega o capítulo 1, você vai ver Deus chamando Josué para liderar esse povo nessa empreitada, né? Deus dá então palavras de encorajamento, mostra que é Ele quem chama e é Ele quem está autorizando agora Josué a assumir Israel e direcionar a entrada da terra prometida. No capítulo 2, nós temos aí a atuação estratégica de espias que foram olhar a terra, e acontece um evento muito especial, que é um encontro com Raabe, que era alguém dessa terra idólatra, dessa terra consumida pelo pecado, porque os amorreus, os ferezeus e todos esses povos que habitavam na terra prometida eram homens maus. Você percebe isso no discorrer do livro de Josué, nas batalhas. Contudo, Deus ainda se instiga, incentiva e promete sustentar o povo de Israel nessa travessia, e Raabe percebe isso. Ela percebe isso. O capítulo 3 também é muito especial, porque a movimentação do exército, a movimentação do povo de Israel, agora já pronto para atravessar o Rio Jordão, e eles estão ali na beira do Jordão, e antes de atravessar, há toda uma cerimônia que o Senhor prepara para eles e incita eles a fazer, na pessoa dos líderes Josué e todos os sacerdotes. E ali nós estudamos, já expus esse texto com vocês viram que a presença do Senhor é necessária para nós atravessarmos e enfrentarmos qualquer empreitada nessa vida. Não há como você ser alguém próspero, eficaz ou consciente da sua obra nesse mundo se o Senhor não estiver com você. E principalmente não há eficácia na obra do Senhor se o Senhor não estiver conosco. O capítulo 3 nos ensina isso. O capítulo 4 também é muito especial, porque agora já é a travessia, já estão atravessando. O Senhor, como estava presente, o povo reconhece isso quando a arca está à frente deles,
Então todos esses capítulos cooperam para isso e nos ensinam isso. Então é toda essa passagem. Agora vamos pensar aí no capítulo 5. Eles já atravessaram o rio já se fechou, eles já estão do outro lado. O impossível foi realizado, transpor o impossível, porque o Senhor esteve com eles. E agora o Senhor fala para eles: eu não quero que vocês saiam dessa marcha e nem vão entrar agora para guerrear com o exército de Jericó, antes de fazerem essas duas coisas que eu vou falar para vocês. E aí nós estamos aí no capítulo 5 então, e nós iremos estudar a aliança e seus sinais vivos. Esse é o tema da nossa pregação dessa noite. A aliança e seus sinais vivos. E o primeiro sinal da aliança, meus amados, é a circuncisão. Essa noite eu vou estudar isso com vocês. Eu vou ensinar para vocês o que significa circuncisão e o que significa Páscoa. Eles dois são sinais da aliança. Deus é um Deus de aliança. Até um chavão musical com isso, né? Deus é o Deus da aliança. Mas será que a gente entendeu o que significa ser Deus da aliança? Será que já contemplaram esses dois sinais que representam esse Deus, o Deus da aliança? Eu quero pensar nisso com vocês. E o primeiro tema então é a circuncisão, né? Esse é o primeiro sinal. A ênfase do capítulo, dos versículos de 1 a 9 está na circuncisão. Então se você ler aí versículos de 1 a 9, Deus está enfatizando, o bloco central que nos interessa é a circuncisão. Todo o restante corrobora para isso. E Deus então ordenou a Josué que circuncidasse os filhos de Israel, e Josué o fez. É interessante entender para que serve a circuncisão. O rito da circuncisão, metaforicamente citado em Deuteronômio 10, foi instituído como um sinal da relação pactual. Era um sinal que representava o pacto de Deus com o seu povo. Era ali que Deus mostrava como é que ele se relacionava. Era o sinal que estabelecia e falava: é assim que eu me relaciono com vocês. A circuncisão consistia na remoção do prepúcio do menino israelita com 8 dias de vida. Quando a criança nascia, o prepúcio dele era sacado então. E isso era o sinal. Então todo homem em Israel deveria passar pela circuncisão para ser considerado povo de Deus. Seu significado religioso é compreendido claramente já nos dias do Antigo Testamento. E aí nós temos Deuteronômio capítulo 10 que nos ajuda a entender isso. E Jeremias também. Os versículos de 4 a 7 então desse texto nos relatam as razões dessa circuncisão em massa. É interessante que Deus fala: vocês não vão entrar em guerra com os habitantes de Jericó antes de passarem por esses dois sinais. E o primeiro deles é a circuncisão. Por que vocês não podem entrar em guerra com Jericó antes de passar pela circuncisão? Os versículos de 4 a 7 nos dão essas razões. Por quê? Porque eles estavam ali sem serem circuncidados, ou seja, eles não estavam marcados como povo da aliança. O leitor aqui desse texto deve se lembrar que todo o povo deixou o Egito, ou seja, todos os homens em idade militar deixaram o Egito. Leia Êxodo, todo Êxodo você vai entender essa passagem aqui de Josué. Todos os homens capazes e circuncidados que estavam no Egito morreram. Todos. Então esses meninos, né, como eu trato carinhosamente aqui Josué, Caleb e os demais homens aqui, porque eram meninos no Egito, esses meninos agora devem ser circuncidados, porque os pais deles, os homens capazes, morreram. Números vai nos dizer isso. Leia Números capítulo 14, versículos 28 a 32, e você vai ver isso. Todos os homens, eu estou citando, se você quiser anotar, anote, depois você lê em casa. Todos os homens morreram, desobedeceram a Deus e pagaram o preço alto por causa disso. Portanto, os homens que ali estavam deveriam ser circuncidados como sinal da obediência. Se os pais morreram por desobediência, esses aqui agora vão ser circuncidados como sinal da obediência. Portanto, não existe vitória na vida e na carreira cristã sem obediência ao Senhor. Entenda isso. É por isso que é essa razão pela qual eles deveriam ser circuncidados, porque a circuncisão revelava o pacto, a
todo homem tem que ser obediente ao Senhor. O povo de Deus ainda mais. O povo de Deus ainda mais. A aliança feita com Javé, então, ou Yahvé, é marcada pela obediência. E a circuncisão vai nos apresentar isso. O versículo 5 deve ser lido juntamente com o versículo 6. Ambos concedem informações que nos orientam quanto ao texto aos 40 anos de andança do deserto. Os adultos que haviam deixado o Egito morreram. Eles morreram. E há também aqui referência à desobediência à voz do Senhor, relembrando Números 14 e a história dos 12 espias. Todos os homens morreram. Morreram por quê? Porque desobedeceram a Deus. Podemos acreditar que o nosso autor, então, meus irmãos, ele nos queria dizer que esse período de peregrinação causado pela desobediência do povo foi uma época de ira durante a qual o sinal da aliança entre Deus e Israel não podia ser aplicado. É interessante pensar isso nos nossos dias e trazer para os nossos dias. Muitas vezes nós, como igreja, temos a tendência de achar que podemos agradar a Deus fazendo coisas que Ele não determinou, que Ele se desagrada. Em outras palavras, achamos que podemos agradar a Deus sendo desobedientes, vivendo a vida de pecado. Besteira. Besteira pensar assim. Muita inocência da sua parte se você pensar assim. Olha Deus, eu vivo em pecado, mas eu sei que eu estou te agradando. Inocência. Ou, no mínimo, negligência. A palavra do Senhor. O Senhor nunca tolerou desobediência. E aquele povo, os homens dos 40 anos atrás morreram porque foram desobedientes, quebraram a aliança com o Senhor. Algo importante desses versículos é a parte final do verso 6. Vamos ler lá. Diz assim: então, que não obedeceram ao Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Aqui temos uma declaração clara do impacto que a aliança e o pacto que Deus realiza com os homens causam. Vocês não vão entrar. O Senhor afirma que havia prometido dar sob juramento a terra, mas aquela geração, por desobediência, não entraria no reino dos céus. Isso mostra a condicionalidade da promessa divina, da aliança. Tem gente que acha que sendo desobediente, que fingindo ser cristão, ele está ainda assim garantindo o seu céu, mas ele mesmo não crê nesse Jesus Cristo, ele mesmo não confessa esse Jesus Cristo, mas ele acha que ele vai entrar no céu porque está dentro da igreja evangélica. Está errado. Sabe que eu estou fazendo a transição com você, Antigo Testamento aplicando o Novo. O que Jesus diz? Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não obedecer a Cristo, se você não obedecer os mandamentos que esse Cristo traz para a sua vida, e qual é o mandamento de Cristo? Quais são os mandamentos que Cristo traz para nós? Creia em mim. Creia em mim. Senhor, mas como é que eu faço para entrar no céu? Como é que eu faço para ganhar vida? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se engane, não se iluda. Viver uma vida desobediente nesse mundo, mesmo você tendo ações religiosas. Há condição para obter a promessa. Por isso que a geração entrou. Eles quebraram com a condição. Eles foram desobedientes, incrédulos. O Antigo Testamento, irmãos, ele nos retrata muito as nossas situações como seres humanos, a nossa condição diante de Deus. Todo ser humano, no estado de desobediência,
jamais entrará no reino dos céus e será condenado justamente. Por isso a geração que morreu no deserto, preterida de entrar na terra prometida, jamais poderia acusar Deus de injustiça. Eles quebraram a aliança. Dessa maneira, todo ser humano em nossos dias não poderá alegar diante do Senhor injustiça. Não poderá dizer ao Senhor que ele foi injusto ao condená-lo ao inferno. Se ele viveu uma vida desobediente, desacreditada de Cristo Jesus. O juramento de Deus aos pais está registrado em Gênesis 22, versículos 16 e 18, e versículos 26 a 3, e Êxodo 32, versículos 13. E eu quero ler então Gênesis 22, 16 a 18 com você. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 22, versículos 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Agora abra comigo Gênesis 26, versículo 3. Gênesis 26, versículo 3 nos diz assim: habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. É interessante, o versículo 9 ele nos traz aqui de Josué. Volta só para Josué, capítulo 5, versículo 9 nos traz justamente a declaração do Senhor, que diz assim: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. A escravidão de Israel fora rompida, em princípio, lá no Êxodo. Foi eliminada de maneira final e definitiva, agora que o povo estava em segurança do lado de Canaã. Deus falou: eu vou colocar vocês. Gênesis capítulo 22, 26, ele prometeu para Abraão. E aqui, Josué, capítulo 5, versículo 9, o Senhor diz: eu estou cumprindo. Diante disso, meus irmãos, obedecer ao Senhor é necessário, porque o que ele diz, ele cumpre. Se ele fala, vou te abençoar, tenha certeza, ele vai te abençoar, ele vai te salvar. Se ele diz, vou condenar, se me desobedecer, tenha certeza, ele vai condenar, porque ele diz e ele cumpre. A palavra dele está mostrando isso. Ele falou em Gênesis e ele está cumprindo. E o sinal da circuncisão é necessário como sinal de obediência ao Senhor, que diz e cumpre. A circuncisão, então, irmãos, não estava apenas relacionada apenas com a bênção externa, nacional, aos judeus com os judeus. É interessante ter a circuncisão. As pessoas entendem, né, só apenas como sinal, né, e o judeu falhava nisso muitas vezes, por entender que era apenas um sinal externo. E era tratado de forma religiosa, como o batismo é também nos nossos dias. Eu vou fazer essa implicação, né, daqui a pouco. O batismo muitas vezes é tratado da mesma maneira. A circuncisão tinha também uma forte implicação espiritual, meus amados. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, lembra-nos que a circuncisão tem um propósito de significar algo no fluxo do lado espiritual da aliança, Abraão. Capítulo 10 de Deuteronômio deveria lembrar os judeus, assim como deve também nos lembrar o que ela significa. Olha só o que ele diz, ela diz assim, ó: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A circuncisão deveria ser muito mais do que aquele ato de cortar o prepúcio da criança no 8º dia. Ou seja, deveria ser muito mais do que o aspecto material. Assim como o batismo também deve significar muito
Se o seu batismo não tem significado para você, ou até hoje não trouxe, repense. Está na hora, ainda há tempo. Não viva desobediente, porque você pode padecer mesmo sendo batizado, como os pais de Josué e Caleb foram, mesmo sendo circuncidados, porque a circuncisão para eles era apenas um elemento físico, não implicava em ações no coração. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 tem a mesma ênfase, e ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Para amares o Senhor. Você ama a Deus? Como você ama a Deus e vive desobediente? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Para quê? Para que vivas. Esse símbolo foi reiterado anos mais tarde pelos profetas Jeremias. Jeremias dizendo ao povo, diz assim: vocês não compreendem? Vocês não entenderam? Não entenderam que é um aspecto espiritual da circuncisão? Não é apenas o corpo de vocês que deve carregar a marca da circuncisão, mas principalmente o seu coração. Jeremias diz: vocês estão vendo? Olhem para vocês mesmos. Vocês são uma casa de gente incircuncisa de coração. Está falando de Israel, circuncidados. Está falando, vocês são duros de coração. O coração de vocês não reflete a crença de vocês. O sinal que está no corpo de vocês não quer dizer nada ao coração de vocês. Jeremias deu outra expressão notável a isso. Ele mencionou às vezes as várias nações que eram circuncisas, sobre as quais os judeus orgulhosamente diziam: está vendo? Nós somos circuncidados. Eles não. Então Jeremias diz: vocês são uma casa de incircuncisos. Assim, irmãos, a circuncisão ela tem duas finalidades. Ela marcava o povo de Israel como um povo de fluxo natural, mas também marcava o povo no aspecto espiritual e falava: vocês devem obediência ao Senhor. Deus, irmãos, não faz apenas promessas e bênçãos naturais. Deus faz muito mais. Ele promete bênçãos espirituais para o mundo inteiro, quando esses confessarem o Senhor Deus e lhe obedecer de todo o coração. Assim, irmãos, Josué, antes da batalha de Jericó, deveria circuncidar todos os homens de Israel. Eles precisavam portar o sinal externo da aliança. Eles só estariam aptos para lutar em nome de Deus se tivesse um sinal externo da aliança. Mas, principalmente, eles deveriam conter o sinal da aliança no coração, sendo obedientes ao Senhor. A nós, tudo isso se aplica da seguinte maneira: possuímos também o sinal da aliança. Nós temos. Sabemos que no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo substituiu a circuncisão pelo batismo, de maneira então que o batismo para nós equivale à nossa marca, é o sinal da nossa obediência, é o sinal da nossa obediência. O batismo marca as nossas vidas de forma distintiva, nos distingue do restante dos homens. Quando nós somos batizados, não é apenas um ritual para entrarmos dentro de uma igreja, para nos fazermos parte de uma comunidade local. O batismo deve significar para nós obediência ao Senhor. Se o seu batismo ainda não reflete isso no seu coração, tem alguma coisa errada, e nós precisamos rever isso dentro do seu coração. É por isso talvez que você seja medroso para evangelizar, porque isso não está refletindo no seu coração esse ardor de quem milita e luta pelo Senhor Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. O seu batismo não significa ainda no seu coração que você está apto para falar de Cristo, para falar do Deus Todo-Poderoso que salva o homem de todos os seus pecados. O seu batismo ainda não conseguiu fazer isso no seu coração.
batismo tem que produzir em nós um temor e uma compreensão correta de que Deus é Deus Todo-Poderoso, sustentador, governador de todas as coisas, soberano. Não preciso temer nada nesse mundo. Não há luta, não há dificuldade, não há frenesi de multidão que possa tirar o meu foco daquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é. A validade do batismo está em teu coração lembrado na presença de Deus, reconhecendo-o como Senhor e tendo disposição em obedecê-lo. É assim que Jesus Cristo nos deixou o batismo, para que gere tudo isso na nossa. Mas há um segundo sinal que nós temos que estudar aí nesse texto, e agora ele está aí nos versículos de 10 em diante, que é a Páscoa. A Páscoa é o outro sinal. A circuncisão era uma condição prévia, indispensável para a participação da festa da Páscoa. Não se podia ceiar a Páscoa se não fosse circunciso. O significado bíblico da Páscoa está explicado em Êxodo, capítulo 12, versículos de 13 a 27. E eu vou ler para vocês. Eu gostaria que você abrisse lá, Êxodo, capítulo 12, versículos 13. Nós vamos ler os 13, o 23 e o 27. Nós vamos ler até o 27, mas nós vamos ler versículo por versículo individual. Êxodo 12. Olha o significado bíblico da Páscoa explicado aí no texto. Verso 13 nos diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Versículo 27: respondereis é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A Páscoa, meus irmãos, comemorava a passagem salvadora do anjo da destruição que viera para matar os primogênitos do Egito. A Páscoa era essa celebração de que o pecado fora destruído, os inimigos de minha carne foram punidos e não mais podem dominar a minha vida. O período de peregrinação do deserto tinha definitivamente acabado. Diz o texto: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. O interessante é que o autor, ele lança luz sobre três desenvolvimentos significativos sobre a Páscoa. Primeiro, a celebração da Páscoa, o ato de comer o produto de Canaã e a sensação do maná, o qual havia sustentado os israelitas ao longo da peregrinação pelo deserto. Aqui ele está marcando um novo começo. Se você volta para Josué lá, você vai ver isso. Olha o versículo 12: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. É novo tempo. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas aquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. É novo momento. É assim que acontece conosco quando nós tomamos a Santa Ceia, meus irmãos. É novidade de tempo para nós. É isso que a Santa Ceia deve significar para nós. Cristo derramou o seu precioso sangue, seu corpo foi partido para que eu tivesse nova vida. É isso que deve vir à nossa mente. Não é só um ritual religioso do qual eu participo uma vez por mês. Domingo tem que ir à igreja. Por que não? Porque o primeiro final de semana é para ter Santa Ceia, o pastor vai ministrar a Santa Ceia. Tenho que ir lá. Por que
Santa Ceia tem que significar novidade de vida para a sua vida. Assim como a Páscoa que marcou para os israelitas esse tempo novo. O verso 12 acrescenta um fato importante da cessação do maná, o maná parada de ser distribuído pelo Senhor, e novamente, de maneira mais detalhada, declara que os israelitas não tiveram mais o maná, mas comeram aquele ano do produto da terra de Canaã. Seguramente o maná representava aqui, irmãos, a graça especial de Deus. Agora os israelitas iriam provar da graça comum ao comer dos frutos da terra. Todos os homens precisam reconhecer que o fato de Deus dar o fruto da terra a todos evidencia sua providência em nossas vidas. Se você tem comida sobre a sua mesa, é porque o Senhor te sustenta. Antes, quando você nem conhecia Deus, quando você vivia no seu Egito, você podia até pensar: sou eu quem faço, esse pão foi eu quem coloquei sobre a minha mesa. Mas hoje você não pode pensar mais assim, porque é o Senhor quem provê para a sua mesa. É Ele quem te dá saúde, trabalho e preserva a sua vida e o seu trabalho, para que você tenha pão sobre a sua mesa. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que os dois sacramentos se encontravam novamente, né? Eles estão juntos. Portanto, batismo e Santa Ceia devem andar juntos, assim como circuncisão e Páscoa andavam juntos e sinalizavam a obediência e o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. E mais uma vez, nós temos um forte paralelo com Moisés. Pouco tempo depois que a marca da circuncisão foi aplicada, Moisés, sobre a mão de Deus, foi o instituidor da Páscoa. Os paralelos entre Moisés e Josué são impressionantes. Interessante ver como Deus associa esses dois líderes. E nos ensina a importante lição: os anos passam, mas Deus parece dizer a mesma coisa através da história. Ele está falando: os meus servos devem ser obedientes. Os meus servos devem praticar aquilo que eu lhes dou. Moisés praticou a Páscoa, a circuncisão e a Páscoa. Josué está novamente chamando o povo para a circuncisão e para a Páscoa. De maneira, irmãos, que nós não podemos mudar isso. A história passou, mas esses dois sinais continuam. O Senhor Jesus disse que o batismo e a Santa Ceia são esses dois sinais da aliança. E toda igreja séria deve conduzir esses dois sinais seriamente, mostrar ao povo dele seriamente que o batismo tem que ir além da água sobre a cabeça, deve ser a água do Espírito no coração. E a Santa Ceia deve ser muito mais do que um ritual religioso que marca a minha participação em uma comunidade local. A Santa Ceia deve significar a sua compreensão de que Cristo morreu por você naquela cruz, para que você tivesse novidade de vida. Ou seja, para que você deixemos o pecado para lá. E agora nós atravessamos o impossível. O Jordão da morte foi transposto. E agora nós temos nova. Assim, como em todas as continuidades, a continuidade da Páscoa não termina em Josué. A Páscoa continua na ceia do Senhor. Ambas denotam a mesma realidade. Vamos ler isso? Mateus capítulo 26, versículos 17 a 20. E depois Mateus, versículos 26 a 30. Olha como Jesus não mudou o significado deles. Mateus 26, versículos 17 a 20 nos diz assim. Mateus 26, versículos de 17 a 20. No primeiro dia da festa dos pães asmos,
vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem, e dizei-lhe: mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chega a tarde, pôs-se ele à mesa com os dois discípulos. Agora lá para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Jesus estava dizendo, meus irmãos: estou tomando a Páscoa, porque embora o tempo esteja mudado, há uma continuidade. Embora tenha havido uma mudança na forma externa, não havia mudança no fluxo da aliança, e ainda existe um ciclo externo. A Páscoa se transformou na ceia do Senhor. Paulo diz que devemos tomar a ceia até que Jesus volte. A ceia do Senhor nos remete ao passado, para a morte de Cristo. Sempre se lembre disso. Todas as vezes que tomar a Santa Ceia, lembre-se: Jesus Cristo morreu por você naquela cruz. Lembre-se disso. O que é então a Páscoa? A Páscoa também mirava em dois sentidos: para trás, para a libertação do Egito, e para frente, para a primeira vinda do Senhor como Salvador. A Bíblia indica claramente que a Páscoa é uma profecia de Jesus. Lembre-se disso. Jesus morreu por você. Jesus foi quebrado por você, foi moído. Jesus foi o nosso cordeiro. Qual é o elemento que era oposto, né? O que se colocava lá para derramar o sangue? Era o cordeiro. O cordeiro de um ano era imolado, e o sangue dele era aspergido para significar a remissão de pecados. Paulo diz, e João diz, que Jesus é o nosso cordeiro de Deus, o cordeiro pascal, que foi imolado por nós. Diante de tudo isso, irmãos, é preciso entender aqui essa proposta de Deus, de que só há vitória, só há mudança na aliança, só há perseverança quando há a compreensão correta da aliança do Senhor. Não existe ninguém vitorioso na vida cristã se ele não compreende que ele deve ser obediente ao Senhor como sinal de seu batismo. E não existe ninguém perseverante na vida cristã se não for sustentado pelo Senhor, unido ao seu corpo. Portanto, Santa Ceia e batismo são coisas importantes, são elementos importantes. Não são rituais religiosos, não são símbolos que marcam a sua entrada e a sua permanência na igreja cristã. São muito mais e requerem muito mais de você, para que você persevere nesse mundo. Diante de tudo isso, eu gostaria então de aplicar à sua vida essa pregação. Se você já é batizado e participa da Santa Ceia, saiba, Jesus está credenciando você a servi-lo. Sirva, não fique deixando para depois. Deus quer te usar e Ele dará o dom e condições. Ele falou: vocês só vão prevalecer quando as Jericó se fizerem o que eu estou lhes dizendo. Se você foi batizado, meu amado, e participa da Santa Ceia, não tenha dúvida, você representa o Deus Todo-Poderoso das pessoas.
Você tem a responsabilidade de pregar a Cristo. 2015 será um excelente ano para você exercitar e pôr em prática o seu batismo e dar mostras de por que você participa dessa ceia. Sirva ao Senhor. Segundo, saiba, todos vocês que participam da Santa Ceia, esse é o meu meio pelo qual Jesus Cristo se manifesta de forma visível. É assim que Ele santifica a sua igreja. É assim que Ele purifica ela cada vez mais. É assim que Jesus faz. Daí a importância de participarmos todas as vezes da Santa Ceia, porque aqui nós somos fortalecidos. Não é só o suco, não é só o pão, é o meio espiritual de Jesus Cristo fortalecer a sua igreja, sustentá-la. Não deixe de tomar a Santa Ceia jamais, e não deixe de participar da Santa Ceia. Certamente isso gerará em você uma fraqueza espiritual e quem sabe até mesmo uma demência na vida cristã. Participe regularmente da Santa Ceia. E por último, se você ainda não é batizado, saiba que esse é o primeiro passo para se tornar um servo autêntico. Não se iluda. Você precisa do batismo. Mais uma vez, não tem como você servir a Deus se você não for batizado. Não há como servir a Deus se você não professar a sua fé. Não há. O meu desejo essa noite, que se você ainda não foi, que isso clarifique, o batismo clarifica a todos a quem você serve. O batismo vai dizer e comprovar de fato que você crê em Jesus Cristo e que você o serve. Poxa, pastor, estou na igreja, ouço sermões há tanto tempo, mas ainda não sou batizado, ainda não fiz a profissão de fé. Eu gostaria de servir o Senhor, eu preciso servir o Senhor, então, meu amado, a hora é agora. A hora é agora. Só há um momento, você é o que tem vitória nessa vida, e é passando por esse caminho. Você só vai se tornar um verdadeiro cristão se você passar por esse caminho. Porque você só pode participar da Santa Ceia, você só pode se fortalecer como cristão se você participar da Santa Ceia. E você só participa da Santa Ceia se você for batizado. Jesus é que instituiu isso, não foi eu, não foi a igreja presbiteriana, foi ele. Se você crê nele, então por que não passar por isso? Por isso, nessa noite, tome essa importante decisão, a mais importante da sua vida, o restante, não importa. Não importa. A mais importante sempre é essa. Tome essa decisão no seu coração. Queira ser batizado. Queira participar da Santa Ceia. Eu tenho certeza que Jesus Cristo irá te aceitar. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Eu gostaria de concluir. Agora você entende o sentido e o significado do batismo e de sua participação na Santa Ceia? Faz sentido para você agora? Eu espero que sim. E que isso habilite você a lutar pelo Senhor e a servir a Jesus Cristo com mais força. Porque agora você entendeu que Ele te capacitou e te habilitou para servir. Sirva obedientemente para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé. Feche seus olhos. Eterno Deus, bendito seja o Senhor por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra. Palavra essa que nos motiva, que nos fortalece, que hoje trouxe ao nosso coração a tranquilidade para aqueles que já foram batizados e participam da Santa Ceia, de que fomos chamados pelo Senhor para militar pelo Senhor, para te servir, e ainda mais termos a certeza em nossos corações de que nós teremos acesso ao céu por causa de Cristo Jesus, o autor da nossa fé, o direcionador da nossa caminhada, aquele a qual nossa fé projeta-se nele, nossa fé se dirige a Ele. Deus bendito seja o Senhor por isso.
igreja, fortalece o teu povo, sustenta-nos cada vez mais, nos dê ousadia para proclamar a esse mundo que Cristo Jesus é o Salvador, e ainda mais, nos dê ousadia para exalarmos o bom perfume de Cristo Jesus para as nações. Deus, por outro lado, Deus, desperta aqueles que ainda não tomaram decisão por Cristo Jesus. Incomoda nessa noite. Mostra a todos nós que só poderemos servir ao Senhor segundo a vontade do Senhor, e não conforme as nossas regras, e não conforme aquilo que nós estipulamos. Desperta isso no nosso coração. Quebra todos os nossos preconceitos para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebeis a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do Espírito Santo de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, ouça hoje